família, eu sou a professora Aline. Estamos muito felizes de podermos participar desse momento de interação com as famílias. Estamos passando por um momento difícil de ficar em casa, devido à pandemia do coronavírus. Se precisar sair de casa, use máscara, lembrando que os bebês não precisam utilizar a máscara. A proposta de hoje é utilizar o espaço da sua cozinha. Devido a gente ficar muito tempo em casa com os bebês, nós vamos estar sempre utilizando os espaços da casa. O que nós vamos fazer hoje? Nossa proposta de hoje é para fazer um bolo, receita de um bolo com o seu bebê. Escolha um bolo que a família toda goste, que o bebê goste, e envolva ele em todas as etapas de fazer o bolo. Acomode ele de uma maneira que ele fique bem à vontade, em segurança, e comece a nomear para ele e misturando os ingredientes do bolo. Aqui eu tenho um bolo de chocolate, uma massa pronta. Deixa o bebê pegar, deixa ele manusear, tocar para ver que é um pó, que ele vai ficar líquido depois. É muito importante você estar conversando com o bebê, explicando todo o processo da receita. Depois de colocar a massa do bolo, a gente vai colocar o leite. Deixa ele pegar na caixa, virar a caixa, ela vai estar tampada, não tem perigo de derrubar. Depois nós vamos estar utilizando os ovos. Se a criança tiver autonomia, você pode deixar ele quebrar sem problema nenhum. Quebra dentro de uma xícara, depois você coloca dentro da sua massa. É muito importante que você deixe a criança misturar a massa do bolo. Vamos estar utilizando o fermento também, deixa ele brincar com a vasilha do fermento. A manteiga, deixa ele pegar a manteiga. Você pode estar usando também a margarina, o que você tiver na sua casa. A farinha de trigo, ele vai adorar brincar com a farinha. Deixa ele perceber a textura da farinha. Fazer bagunça mesmo. E os utensílios, a colher. Você pode deixar a sua criança brincar com a colher, né? Sem estar mexendo, pode pôr o bebê para mexer a mistura do bolo. E é muito importante você ressaltar para ele a transformação que vai ocorrer. Que essa massa, ela não vai ficar sólida, ela vai ficar líquida, que depois de ir ao forno, ele vai ficar sólido. Então, nesse momento de colocar na vasilha para levar ao forno, você tem que explicar para o seu bebê que ele não pode manusear, que o forno é quente, que machuca, que queima, que faz dodói mesmo. Então você ressalta para ele, mostra a sua mistura e leva ao forno. Depois do bolo pronto, você converse com o bebê, falando que olha aquela mistura que nós fizemos, agora se transformou nesse lindo bolo. Né? Deixa ele pegar. E se ele quiser comer com a mão, não tem problema. Deixa a criança participar desse momento mesmo, para que seja muito prazerosa para ele. Depois de toda a família ter degustado o bolo feito com a ajuda do bebê, chegou a hora de guardarmos todos os objetos utilizados. Peça a ajuda do seu bebê para que guarde tudo em seu local, criando o senso crítico e de organização do bebê. Estamos muito felizes por ter participado desse momento com a família. Bolo da família. Essa proposta proporcionará ao bebê aprendizagens como a percepção do próprio corpo, dos limites, habilidades, emoções e singularidades, reconhecimento e valorização da própria cultura, a percepção do efeito, consequência das próprias ações e desenvolvimento da empatia, a autonomia no brincar e nos cuidados de si, do outro e do ambiente, a participação em situações de colaboração e compartilhamento, comunicar-se no cotidiano, percepção dos diferentes discursos e usos sociais da língua falada e escrita, exploração das características dos objetos e materiais, forma, peso, tamanho, posição, plasticidade, observação da percepção de transformações, causas e consequências,
A experimentação de conceitos relacionados à quantidade, peso, tamanho, forma e posição. Oportunidades para criar estratégias para classificar, ordenar, relacionar, transferir, transvasar e progressivamente comparar. Dando continuidade com as nossas propostas de interação para o berçário 2, que são os bebês de 1 ano a 1 ano e 11 meses, vamos preparar o ambiente da cozinha, a pia ou uma bacia com água para o bebê lavar a louça. Convide o seu bebê para que se torne um momento prazeroso. Eles gostam muito de brincar com água e eu tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia para o crescimento dele. Vamos lavar as louças que nós utilizamos no bolo. Depois que nós comemos o bolo, degustamos o bolo, tomamos um suco, vamos convidar o bebê para estar organizando esse ambiente. Então, o que a gente pode estar utilizando? As vasilhinhas de plástico que nós usamos para comer o bolo, os utensílios, como a colher, o batedor, a espátula, a peneira. Lembrando que é muito importante a gente pegar objetos que não possam causar acidentes para que eles não se machuquem. Os copos, uma esponja e um detergente. Coloque o detergente na esponja. Durante todo esse processo é importante que você vai conversando com o seu bebê, sempre supervisionando, principalmente se for uma bacia, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Dê para ele o copo, peça para ele esfregar, lavar todas as partes, deixe ele brincar, deixe ele ficar à vontade. Se for na bacia, é muito importante que deixe fazer espuma, se jogar água para fora, se ele se molhar, você não precisa ficar preocupado, só tome cuidado para ele não escorregar e cair. Lave todos os utensílios com a ajuda do bebê e depois de lavado, peça para ele secar e guardar para manter o ambiente organizado. Proposta: brincadeira de lavar as louças. Essa proposta proporcionará ao bebê aprendizagens como a percepção do próprio corpo e de seus limites, a percepção do efeito consequência das próprias ações e desenvolvimento da empatia, a autonomia no brincar e nos cuidados de si, do outro e do ambiente, comunicar-se no cotidiano, narração de acontecimentos, criação de enredos e recontos, percepção dos diferentes discursos e usos sociais da língua falada e escrita, relação direta e experiências com o elemento água, observação da percepção de transformações, causas e consequências. Ficamos muito felizes por estar participando desse momento com vocês. Lembrando que as nossas propostas do Berçário 1 irão ao ar todas as quartas-feiras, no período matutino e vespertino.